Abril de 1996. Belém do Pará. Uma madrugada abafada no bairro do Guamá. A igreja de São Pedro e São Paulo repousa sob uma névoa baixa, um silêncio quase sagrado. Mas esta noite o silêncio está prestes a ser quebrado. O sacristão, Alfredo Mendes, um homem simples de fé e rotina. Naquela noite ele preparava o repouso após um longo dia. O padre, já idoso, havia ficado até tarde, revisando documentos paroquiais. Passava da 1h30 da manhã. Alfredo acompanhou o padre até o portão de ferro. A rua estava deserta. O som de um cachorro ao longe. O zumbido de um poste. O carro do padre sumiu na esquina. Alfredo voltou para trancar o portão. Um suor frio escorreu por sua nuca. E então ele paralisou. Uma luz, intensa, branca, vinda das árvores do pátio lateral. A luz banhava o gramado, fazendo as sombras tremerem. Não havia som. Não havia motor. A luz pulsava lentamente como uma respiração orgânica. O peito de Alfredo apertou. O instinto gritou. Ele correu para a porta do alojamento, batendo com força, chamando seu colega mais jovem. O coração prestes a explodir. Ele olhou para trás, por cima do ombro, e viu uma estrutura prateada pairando sobre o chão. Uma nave, formato circular, bordas lisas. A superfície refletia a luz como água em movimento. A parte inferior girava lentamente. Um zumbido grave, quase inaudível, vibrava em seus ossos. O colega abriu a porta. E por um instante os dois homens observaram o impossível. Sem aviso, a estrutura disparou para cima em velocidade absurda. Desapareceu nas nuvens. O silêncio voltou, mais pesado. Mas o pátio estava mudado. Na manhã seguinte, a prova. No centro do pátio, onde o gramado era verde, agora havia uma marca. Uma cicatriz circular queimada, o solo seco e enegrecido. A notícia se espalhou. Curiosos se aglomeraram. Alfredo, visivelmente abalado, observava em silêncio. Os olhos, antes calmos, agora carregavam um peso. Dois homens surgiram. Ufólogos, investigadores de fenômenos amazônicos. Conversaram com o padre, que os levou até Alfredo. O sacristão, desconfiado, relatou o que viu. Mas um detalhe o perturbava. Ele trancou o portão a 1h30. Chegou ao quarto às 2h00. 30 minutos. Haviam desaparecido, uma lacuna temporal. A missing time. Para os ufólogos era o sinal clássico. Abdução. Eles sugeriram hipnose regressiva. Alfredo, um homem de fé, sentiu um medo profundo. Não do processo, mas do que sua mente havia trancado. Nos dias seguintes, o corpo começou a falar. Coceiras persistentes. Formigamento. Sangramentos nasais inexplicáveis. Uma noite ele acordou com os lençóis manchados de sangue e uma dor surda nas têmporas. Algo estava errado dentro dele. Pressionado pelo próprio corpo em colapso, ele aceitou hipnose. A sessão foi em uma casa discreta. Iluminação baixa, silêncio absoluto. O hipnólogo começou. Volte para aquela noite. Sob hipnose, os fragmentos se uniram. A memória real. Ele não correu. Após trancar o portão, ele olhou para o céu e viu o objeto prateado se aproximando. Lento, silencioso, tocando o gramado sem som. Então, uma segunda estrutura, maior. Uma nave-mãe, pairando imóvel acima da primeira. As duas se fundiram, e uma luz poderosa verdeada explodiu, banhando o pátio. Alfredo tentou correr. O corpo não respondeu. O feixe de luz o envolveu. Primeiro as pernas, depois o tronco. Ele foi erguido do chão. A gravidade desapareceu. Não havia dor. Apenas um calor intenso nos ossos. Tudo ao redor ficou branco. Uma luz que parecia ter substância, sugando-o para dentro. Quando abriu os olhos, a realidade era outra. Ele estava em uma câmara de vidro. Um grande aquário. A luz interna era suave, difusa. O ar denso. O silêncio total. O som de sua própria respiração, ecoando. Ele não estava sozinho. 8 figuras. Altas, magras, mais de 2 metros. Pele de um tom azul cobalto luminoso. Cabeças carecas alongadas. Olhos grandes, negros, amendoados. Eles usavam trajes justos, azul escuros, que pareciam se mover como mercúrio líquido. Estavam em círculo, imóveis. Apenas observando-o com uma curiosidade calma, analítica. Um deles se aproximou da câmara de vidro. Rosto fino, elegante, inumano.
Estendeu uma mão longa. Não havia palavras. Mas Alfredo, em transe, entendeu. Não tema! A tampa de vidro da câmara começou a se abrir. Uma força suave o puxou para fora. A gravidade era diferente ali. Seus pés não tocavam o chão. Ele flutuava. Os seres o trataram com uma delicadeza cirúrgica. Movimentos coordenados como uma coreografia silenciosa. Seus olhos negros e profundos, fixos nele. A jornada de Alfredo estava apenas começando. Aos poucos, Alfredo começou a distinguir o interior da nave. As paredes não eram sólidas. Pareciam feitas de um metal translúcido que se moldava e brilhava com a luz ambiente. Não havia cantos, nem emendas. Tudo era curvo, orgânico. Ele foi conduzido flutuando por um dos seres altos e azuis até o que parecia ser uma sala de observação. No centro, uma janela oval gigantesca revelava a escuridão do espaço, pontilhada por estrelas. Lá embaixo, inconfundível, Alfredo viu o desenho do rio Guamá serpenteando pela cidade adormecida de Belém. Os pequenos barcos, como vagalumes. A nave flutuava em silêncio absoluto, invisível. O ser que o guiava, alto, pele azul cobalto, trajes prateados, aproximou-se. Seus olhos eram negros, profundos, amendoados. Alfredo sentiu algo estranho. Reconhecimento. Um nome surgiu em sua mente, vindo do nada. Turan. Turan o levou por um corredor que se iluminava em tons azulados. As paredes pareciam se abrir à medida que avançavam. Chegaram a uma sala onde uma mesa metálica, baixa e arredondada, emergiu suavemente do chão. Um tecido azul cintilante flutuou sobre Alfredo, cobrindo-o. Ele se deitou sem resistência. Havia apenas uma entrega instintiva. Pequenos instrumentos surgiram das paredes, movendo-se sozinhos. Pareciam feitos de luz ou metal líquido. Toques leves em seus braços, pernas, cabeça. Ele não sentia dor, apenas um formigamento suave. Então a comunicação silenciosa começou. Palavras claras surgindo diretamente em sua mente. Estamos colhendo amostras fisiológicas. Não desejamos mal. A resposta veio antes da pergunta. Você foi observado nos últimos 5 anos. Sua vibração emocional é rara entre os humanos. Seu coração permanece puro, livre dos sentimentos destrutivos que predominam na Terra. Ódio, ambição, intolerância. Por isso foi escolhido. Após o exame, os instrumentos recuaram. Os seres azuis o cercaram. E, em uníssono, inclinaram levemente a cabeça. Não uma saudação, mas um gesto de profundo respeito. O manto cintilante foi retirado. Alfredo foi guiado, ainda flutuando, até outra janela oval. Desta vez, a visão não era da cidade. A nave sobrevoava a densa e interminável mata fechada amazônica. Em uma clareira perfeitamente circular, a nave desceu, pairando a metros do solo. A luz azulada da nave refletia nas copas das árvores, iluminando a selva noturna como se fosse dia. Turan, o ser alto, pele azul cobalto, olhos negros, estendeu uma mão longa e fina e tocou levemente o ombro de Alfredo. Na mente do sacristão, uma imagem clara surgiu. Um cristal transparente pulsando com reflexos multicoloridos. Um símbolo, uma conexão. Nesse instante, a consciência de Alfredo começou a se apagar. As imagens da clareira, o rosto de Turan, tudo se tornou embaçado. O som da nave se reduziu a um zumbido distante. Escuridão. Ele despertou. Estava de pé, na frente da porta do seu alojamento, batendo com força, o suor encharcando sua camisa. Ajuda, abra! Seu colega abriu a porta, assustado. Alfredo estava confuso. A memória do que viveu? Bloqueada. O colega disse ter visto a luz pela janela. Achou que era um incêndio. Ambos correram para fora a tempo de ver a luz disparar para o céu em linha reta, desaparecendo instantaneamente. Nos dias seguintes, a marca circular no pátio permaneceu, visível por semanas. O padre, temendo o falatório, solicitou que o local fosse coberto, cimentado. O segredo deveria ser enterrado, mas o corpo de Alfredo insistia em lembrar. Os sangramentos nasais voltaram, piores, dormência nas mãos. A mente esquecia, mas o corpo carregava a evidência do contato. Alfredo Mendes continuou seu trabalho na igreja, mas seu olhar mudou. Ele varria o pátio, agora coberto por cimento liso.
mas seus olhos sempre se desviavam para o céu. Hoje, a igreja de São Pedro e São Paulo segue sua rotina, mas sob o concreto, a grama queimada ainda guarda o vestígio de um contato impossível. Um segredo silencioso vigiado pelas estrelas.